Hoje eu vou falar para vocês sobre as crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? Basicamente falando, são crenças que eu carrego comigo, ideias, convicções que acabam por se tornar verdades absolutas na minha vida e que me impedem de atingir objetivos, que me impedem de me alinhar com a minha verdade, com a minha essência, com o meu projeto de vida, porque eu acabo tendo que me enquadrar dentro dessas crenças, dessa convicção que eu construí dentro do meu inconsciente e que eu tenho que me enquadrar dentro delas para poder viver adequadamente ou viver como eu acho que é correto viver. E muitos dos objetivos que eu porventura queira atingir podem se confrontar com essas crenças e aí eu fico em um dilema na minha vida. E agora, eu continuo com aquilo que eu acredito ser o correto, que me limita, ou eu vou e sigo a minha intuição, sigo a minha essência, sigo o meu coração e me arrisco a quebrar essas crenças. Por isso que a gente fala que se chamam crenças limitantes, porque elas, em algum momento, elas nos limitam, elas nos fazem ficar menor do que aquilo que nós realmente somos. E por que essas crenças têm tanto poder sobre mim? Porque elas estão profundamente enraizadas, gravadas no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. Seja dessa vida, seja uma construção dessa atual existência, ou uma construção e uma crença que foi impressa no meu inconsciente em outras existências. As memórias de vidas passadas ficam latentes, pulsando seus estímulos no meu inconsciente. E eu respondo a isso ainda que eu não saiba de onde estão vindo esses estímulos. Eu acabo me enquadrando dentro desses estímulos que eu recebo das minhas memórias de vidas passadas. Então, essas crenças que estão profundamente enraizadas dentro do meu psiquismo, de alguma forma me limitam. A fase onde a gente mais passa pela construção de crenças limitantes é na nossa infância. Que quando a gente está moldando a nossa existência atual, e aí a gente recebe vários nãos, né, dos pais, da vida, da sociedade, ou os nossos mesmos, de acordo com as experiências que a gente passa, que são os tipos de crenças que a gente pode construir na atual existência, crenças herdadas, crenças sociais, crenças de nossas próprias experiências. Então, durante a nossa infância, a gente recebe diversos nãos, diversos isso não pode, isso não se deve fazer, isso é pecado, isso é errado. E isso vai imprimindo e vai moldando o nosso inconsciente. Então, por exemplo, um pai que diz para um filho, você não pode ter tudo o que você quer. E vai falando isso repetidas vezes. E vai imprimindo, e vai impregnando essa crença no inconsciente da criança. No consciente dela mesmo, né? Porque tá falando ali o tempo todo. Você não pode ter tudo que você quer. Você não pode ter tudo que você quer. Diversas vezes essa criança pede coisas, sonha com coisas, deseja. Ao invés do pai abordar isso de uma forma didática com a criança, ele simplesmente vai falando para ela, você não pode ter tudo que você quer. Você não pode ter tudo que você quer. Então, essa criança vai crescendo, acreditando, isso acaba se tornando uma crença para ela, porque é uma ideia que se torna uma verdade absoluta, porque quem ela tem de referência, que é o pai e a mãe, sempre diz para ela que ela não pode ter tudo que quer. Então, chega lá na fase adulta, parece que é uma coisa boba, mas quando chega na fase adulta, isso faz um estrago muito grande, porque os pais impuseram uma limitação em um ser que é ilimitado. Diminuiu essa consciência infinita para que ela coubesse em uma crença pequena, muito pequena por sinal. Então dizer que uma criança não pode ter tudo o que quer, ela adota isso como uma crença e lá na fase adulta ela encontra diversas barreiras porque vai contra a crença que foi imposta a ela. Então, quando ela começa a conquistar coisas, ela para. Todos os projetos, eu recebo muitos clientes que se queixam que trazem essa queixa para mim. Poxa, Karen, tudo que eu não consigo terminar nada que eu começo.
Todos os meus projetos eu me empolgo no início, mas depois eu paro no meio e a coisa não flui e não vai. Por quê? Será que não é porque lá na infância você recebeu um estímulo desse? Dizendo que você não pode ter, que você não poderia ter tudo o que você quisesse? E aí, por causa disso, quando você se vê conquistando tudo que você quer, você se auto-sabota porque está indo contra a crença que está enraizada no seu psiquismo. Uma crença que eu adquiri no ano passado, é fácil eu conseguir modificá-la. Se eu estou em uma busca por conhecimento e encontro uma informação que vai contra essa crença que eu tinha adquirido no ano passado, é muito fácil eu ressignificá-la, eu transformá-la dentro de mim. Uma crença que eu adquiri há 5 anos atrás, que eu construí há 5 anos atrás, e hoje eu me deparo com uma nova realidade, uma nova informação que bate de frente com essa crença e eu preciso transformá-la, é fácil transformar essa crença de 5 anos atrás. Mas uma crença que foi construída lá na minha infância é mais difícil. Quanto mais antiga é a minha crença, mais difícil fica de eu transformá-la, porque eu a alimentei por muito mais tempo. Eu enraizei esse pensamento, esse estímulo dentro do meu psiquismo de uma forma mais profunda. Então, uma crença recente é mais fácil transformar porque ela ainda não criou raízes dentro do meu psiquismo. Agora, uma crença de infância está profundamente enraizada. Então, é mais difícil de eu conseguir transformar. Quem dirá uma crença de uma vida passada? E aí a gente já entra na parte dos nossos corpos sutis que armazenam esses registros de memória, que são as crenças que a gente carrega de outras existências. Então, se uma crença de criança que a gente construiu na nossa infância, onde a gente estava moldando a nossa personalidade, é tão difícil transformar, imagina uma crença que eu recebo já de outras existências e que estão armazenadas, registradas, carimbadas, gravadas no meu inconsciente, através dos meus corpos sutis, né, onde elas ficam guardadinhas. Imagina como é difícil transformar isso. Vamos pegar um exemplo das bruxas na época de Inquisição. Nós tivemos na nossa história 2 períodos de Inquisição, onde mulheres que se conectavam consigo mesmas, com a natureza, com as forças, com as energias da natureza, eram consideradas bruxas perigosas, demoníacas e eram severamente punidas com isso. E severamente a gente fala no extremo, que elas eram punidas com a própria vida. E não tinha uma morte tranquila, rápida e não, era uma morte que causava muito sofrimento. Então elas eram expostas em praças públicas, nuas, elas eram queimadas vivas, elas eram submetidas à forca, à guilhotina, elas eram trancadas dentro de calabouços e passavam fome, escassez, convivendo com animais peçonhentos. Agora imagina o trauma que isso criou nessas mulheres que passaram por esse tipo de coisa. Então elas mexiam com energias da natureza, elas tinham uma conexão do corpo delas com a natureza, elas viviam de uma forma que isso era natural para elas. Lidar com energias que as circundavam era uma coisa natural, era uma conexão natural que elas tinham. E de repente elas começaram em massa a serem punidas por isso, e punidas de uma forma que marca muito no psiquismo. Hoje, a gente tem aí um grande número de pessoas nascendo com esse mesmo impulso a recobrarem esse método de viver, de se reconectarem com a natureza, de viverem de acordo, em sintonia com a natureza, de explorarem os seus corpos a fim de trazerem benefícios para si mesmos. Uma grande massa de pessoas que tem esse impulso, mas não conseguem fazer isso por conta de um medo que ninguém sabe explicar de onde vem. Eu tenho medo de mexer com energias, eu tenho medo de usar ervas, eu tenho medo de incensos e pedras e cristais, eu tenho medo da minha sensibilidade, da minha capacidade de
sentir o outro. Eu gosto de terapias, eu gosto de cursar terapias holísticas, eu gosto de conhecer esse lado energético do universo, mas eu tenho medo de lidar com ele. Então eu faço um monte de cursos, mas eu não consigo trabalhar com nenhum. Eu não consigo aplicar aquilo que eu aprendo, porque eu tenho um medo terrível que eu não consigo vencer. De onde vem esse medo? Vem de um registro energético que morreu por causa disso. E não morreu de uma forma simples, morreu de uma forma brutal. Então essa brutalidade que foi empregada naquela consciência, que hoje é um registro de memória meu, que hoje é um registro energético que coabita no meu condomínio psíquico, que está profundamente guardado no meu inconsciente, quando eu tento voltar e me reconectar com essa energia, esse registro pulsa, perigo, sinal de alerta. Você está indo para um campo, você está entrando em um caminho onde você pode sofrer uma brutalidade, uma penalidade terrível. Volte e se mantenha protegido em uma zona de conforto. Então esse sistema tenta me proteger. Então esse medo vem como um sinal de alerta, porque no passado eu morri de uma forma terrível por causa disso. Então hoje eu não consigo fazer esse tipo de atividade por medo. E esse medo tá aqui agora? Não. Pode estar também, mas não só. Então percebam, gente, que essas crenças que estão armazenadas de outras vidas, elas fazem um estrago muito grande, porque lembra que eu falei, quanto mais antiga é a crença, mais difícil fica de eu ressignificá-la. Porque onde eu vou encontrar esse registro, essa informação para poder tentar transmutá-la? Eu preciso de pessoas capacitadas para poder fazer isso. Eu preciso estar capacitado para poder encontrar onde estão esses registros que foram armazenados dessa forma, para poder ressignificá-los. Então isso vem nos impedindo hoje de crescer, de expandir, de evoluir, porque eu estou condicionado a um estímulo do passado. Então, não bastando os estímulos limitantes que a gente recebe na infância da atual existência, a gente ainda tem que lidar com esses registros de passado também. Outro exemplo que eu gosto bastante de dar: pessoas que serviram a igreja, freiras, padres, e não serviram uma única vez, não foi uma vida fazendo isso, tiveram várias existências servindo a igreja e se comprometendo com voto de castidade, voto de pobreza, e sendo programados mentalmente para acreditar que somente os pobres entrariam no reino dos céus. Era virtuoso ser pobre e humilde, era virtuoso me comprometer com o celibato. Aí hoje vem pessoas que têm dificuldades de relacionamento, não conseguem se relacionar com ninguém, pessoas que não conseguem prosperar. Por que que isso acontece? Porque no inconsciente dessas pessoas está gravado que prosperar é pecado, é errado. Isso foi registrado ali, marcado a ferro e fogo dentro do inconsciente deles. Então hoje é muito difícil lutar contra essa crença, porque eu sinto que quando eu estou prosperando, eu estou pecando, eu estou indo para um caminho que vai contra essa crença que eu tenho guardadinha lá e eu nem sei onde ela tá. Então eu recuo, eu me saboto. Quando eu ganho um dinheiro, um carro meu quebra e todo o meu dinheiro vai ali e eu continuo sem dinheiro, para que eu possa ficar confortável com a minha situação. Quem que quebrou o carro? A energia que eu estou emanando, que eu preciso que o universo drene esse dinheiro que eu estou ganhando a mais para alguma coisa, porque eu não posso ter esse dinheiro comigo. Eu começo a ter um dinheirinho, fico doente, gasto com o médico. Começo a ter um dinheirinho, minha casa, acontece uma pane na minha casa e eu tenho que gastar. Eu estou construindo isso ao meu redor para que eu não saia da condição do voto de pobreza que está profundamente enraizado no meu inconsciente. Eu não consigo me relacionar com pessoas porque eu entendo que o celibato era virtuoso e era correto e sair dele é pecado. Eu fiz um contrato, eu fiz um pacto lá no passado que eu seria celibatário e
Hoje eu não posso me relacionar com ninguém. Então, quando eu começo a namorar alguém, a me relacionar com alguém, eu sinto que estou pecando, que estou quebrando um contrato feito no passado. Então, eu vou lá e saboto esse relacionamento antes que ele se aprofunde mais. Então, olha como é difícil a gente ir contra esse tipo de registro. Se o da infância já é tão difícil, do passado é mais ainda. Então, até quando a gente vai ficar correndo da nossa história? Porque o nosso sistema de vida, ele é preparado para nos proteger de traumas maiores, de traumas grandes. Então, eu tenho aquela crença atuando em mim, eu tenho aquela informação pulsando no meu psiquismo, mas eu não sei de onde vem, porque o meu sistema de vida é preparado para me proteger de traumas grandes que eu passei. Por isso que a gente nem lembra das encarnações passadas. Por isso que muitas vezes crianças sofrem abusos na infância e não se lembram, vão lembrar disso com 40 anos de idade. Porque o meu sistema é programado para me proteger de grandes traumas. E esse trauma só aflora, só vem quando o meu sistema reconhece que eu estou preparado para lidar com ele. Então veja que até quando a gente vai correr da nossa história, sendo que é a chave, é o autoconhecimento, é conhecer a minha história que está a chave para a minha libertação e para eu me tornar quem eu realmente nasci para ser. O meu sucesso, a minha evolução, o meu crescimento depende do meu autoconhecimento. Depende de eu conhecer a minha história e onde estão as falhas cometidas para que eu possa ressignificá-las. Onde moram as minhas dificuldades? Quando eu sei disso, é muito mais fácil eu lidar com um registro conhecido do que com um registro desconhecido que está mandando uma informação constantemente para mim que eu não sei o que é. Eu só respondo a ela, mas eu não sei que informação é essa. Então, buscar o autoconhecimento é fundamental. Um equívoco que nós temos, é uma crença limitante que nós temos, é acreditarmos que quando a gente morrer, o nosso espírito se transforma automaticamente porque perdeu o corpo físico. E na realidade, quando a gente desencarna, a gente apenas deixa aqui na Terra o nosso invólucro de carne. O nosso nível consciencial permanece o mesmo quando a gente vai para o outro lado. Por isso que esse autoconhecimento é fundamental, porque quanto mais eu me conheço, quanto mais informação eu busco para aprimorar o meu nível de consciência, melhora a qualidade da informação que eu vou levar para o lado de lá quando eu desencarnar. Porque tudo permanecerá da mesma forma. Não é porque morreu que o espírito vai chegar lá e todo mundo vai dizer: olha, você tinha que ter ido fazer isso e não fez. Você tinha esse projeto. Não, as informações não vão se revelar quando eu chegar do lado de lá. Eu não vou chegar lá e vai ter uma plateia me esperando e dizendo: muito bem, você conseguiu, ou não, você não conseguiu, agora volta e faz tudo de novo. Não é bem por aí. Quando eu desencarno, eu permaneço, eu me mantenho da mesma forma que eu era aqui. Quanto mais eu me conheço, quanto mais informação eu tenho, melhores condições eu terei de lidar com essa nova realidade, que é a realidade de quando eu estou lá, enquanto eu estou espírito, sem um corpo físico. E aí esse espírito passa o tempo que for preciso passar lá, até que ele tenha a oportunidade de uma nova encarnação para poder aprimorar os registros que ele não trabalhou e não aprimorou aqui na existência que ele teve. E aí esse espírito começa um preparo para uma nova encarnação, para uma nova existência na Terra. Na terceira dimensão, enfim, seja lá onde for que ele vá. O fato desse espírito se preparar para uma nova existência não quer dizer que a personalidade última que ele teve vai deixar de existir. Essa personalidade continuará existindo com todas as dificuldades e mazelas que ela carregava, como um registro de memória que poderá ou não retornar a essa nova existência do espírito, a essa nova personalidade que o espírito constrói para poder resolver as coisas que foram deixadas de lado na existência anterior.
E é por isso que os registros de vidas passadas nossos imprimem tantos comportamentos, tantas crenças, tantas dificuldades em nós hoje. Porque eles não deixam de existir só porque já morreram e já estão encarnados novamente. Não se apaga com uma borracha o nosso passado. A gente precisa ressignificar o que ficou de pendência dele, do que ele deixou por fazer. É por isso que estamos aqui, para melhorar aquilo que nós ainda não superamos. Então esses registros, em dados momentos da vida, eles afloram para que nós possamos lidar novamente com aqueles registros, com aquelas informações. E aí, mais uma vez, eu digo e reforço a vocês a importância do autoconhecimento, de conhecer a nossa história, de saber quem somos e ao que viemos. Então, hoje eu digo a vocês que terapias energéticas, meditativas, que levam a estados de transe e de acesso a esses registros de passado, são hoje a forma mais rápida da gente conseguir acessar essas informações e ressignificá-las. Dar um novo significado a elas. Transmutar as energias, as crenças que nós carregamos, sabe-se lá de onde e de quando. Ainda a melhor forma é através desse tipo de terapia, que te faz acessar esses registros, essas informações, para que você saiba de onde você está levando paulada, para que você saiba de onde você está levando, você está recebendo estímulos que estão te prejudicando. E aí eu vou terminando esse vídeo pedindo a vocês que tomem muito cuidado com as afirmações que vocês fazem. Eu não posso ter isso. Eu não consigo aprender aquilo. Eu não sou capaz de conquistar determinada coisa. Isso é muito legal, mas é muito para mim. Eu não posso ter isso. Eu não consigo, eu não sei, eu não faço. Essas crenças limitantes precisam ser extirpadas da nossa vida. E o primeiro passo é reconhecer que você diz muito isso e transformar essas frases. Parar de afirmar o que você está recebendo de estímulo de lá, você tem que parar de concretizar esse estímulo aqui na sua realidade. Então fique muito atento, a uma dica aqui que eu dou de transformação pessoal, é você ficar atento às frases que você fala rotineiramente, de forma corriqueira. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, isso é impossível, isso é muito difícil. Cuidado com esse tipo de afirmação, porque você está concretizando no seu plano real algo que está no plano das ideias, está trazendo de lá e materializando isso aqui. Transforme, não diga mais esse tipo de frase para não potencializar, para não alimentar uma crença limitante que possivelmente você está carregando com você. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.